A denúncia agora de estupro em um bairro tradicional, viu? Uma mulher, ela procurou ajuda da polícia para contar que foi vítima de abuso, sabe onde? Dentro do próprio apartamento. Ou seja, dentro da casa dela, onde ela deveria ter segurança, tranquilidade, né? A pessoa jamais vai imaginar ser assaltado, estuprado que na rua, num local diferente. Agora, dentro de casa é realmente assustador ainda mais. O acusado, quem teria abusado dessa mulher seria, sabe quem? Um policial militar. Um policial militar. As câmeras do condomínio registraram o momento em que o PM chega na portaria. Você viu ali há pouco o circuito que mostra ele ali. Agora, como que ele teve acesso ao local? Como que deixaram ele entrar? Ele era conhecido dessa mulher? Essa mulher denunciando, ele já foi preso? É o que a gente vai saber agora nessa reportagem que chega sobre o caso. Vamos ver. O caso aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio. A mulher de 31 anos, que prefere não ser identificada, diz que por conta de uma briga com uma vizinha, precisou ser encaminhada para a delegacia e que dentro do carro, o policial que conduzia a viatura já parecia querer intimidá-la. Quando eu entrei na viatura, eles têm uma prancheta, né? Uhum. E aí ele me olhou pelo retrovisor e falou, nossa, essas pessoas, e citou o local que os meus pais moram. Eu encarei que eu já estava sendo observada. A vítima contou que uma semana depois, o policial a procurou com a desculpa de que precisava de mais informações sobre a ocorrência. Nesta imagem de uma câmera de segurança do prédio onde a vítima mora, é possível ver o policial chegando na portaria do edifício, acompanhado de um outro PM. O porteiro interfona para a moradora, que autoriza a entrada dos policiais, mas o suspeito sobe sozinho. Ele fez uma ligação para o meu telefone. Eu presumo que ele tenha conseguido meu telefone por acesso à minha ficha. Não atendi a ligação. E aí o porteiro me ligou preocupadíssimo. Aí ele falou, minha filha, você chamou a polícia? Daí eu disse, não chamei. Mas a polícia tá aqui falando que foi chamada, minha filha. Aí ele falou, não, é para falar sobre aquele problema da ocorrência. Às 11h16 da manhã, ele entra no apartamento da vítima e deixa o local 11 minutos depois. Durante o tempo que esteve no apartamento, a vítima disse ter sido ameaçada e abusada sexualmente pelo homem. Foi extremamente agressiva a abordagem dele. No primeiro momento que ele entrou na minha casa, ele disse que eu era X9, que eu era informante da polícia. Foi uma tortura sexual, porque foi muito mais tortura do que qualquer outra coisa para mim. Me apertou, eu fui agredida fisicamente e sexualmente. E aí quando ele saiu, que a porta bateu, eu ainda fiquei, acho que no chão um tempo, tentando assimilar. Porque, assim, a única certeza que eu tinha é que eu ia morrer. Somente depois da vítima mentir, dizendo que era mulher de um policial, o agressor foi embora. A mulher registrou o abuso na delegacia da região e também levou o caso ao batalhão da área. Disse que se sentiu constrangida com uma série de perguntas feitas pelos policiais. O laudo do IML comprovou o ato. Ela estava muito constrangida por conta do atendimento que ela tinha tido, porque ficaram o tempo todo questionando qual seria o trabalho dela, ou então questionando ela por que ela abriu a porta para a polícia. Só que assim, ela me deu uma resposta que, para mim, é a resposta mais plausível que tem, porque o lema da Polícia Militar é servir e proteger. Ela disse, eu nunca imaginei que um policial militar ia entrar na minha casa para fazer qualquer tipo de agressão comigo. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio acompanha a denúncia contra o policial militar, identificado como Leonardo Lourenço, lotado aqui no batalhão de Copacabana. A Polícia Militar informou que ele segue prestando serviços administrativos enquanto responde a um inquérito policial militar que apura as circunstâncias do fato. Ele deverá ser ouvido nos próximos dias, assim como os policiais que fizeram o atendimento da mulher no momento em que ela foi registrar a ocorrência. Toda mulher que já passou por um estupro e toda mulher hoje que sofre violência doméstica, seja ela por um funcionário público ou por uma pessoa civil, que ela denuncie. Porque da mesma maneira que vocês estão dando voz para mim, eu acredito que elas também vão ter voz. Olha, quem geralmente escolhe, inclusive, morar em apartamento, escolhe também pela quesito segurança.
jamais iria imaginar, ainda mais se tratando de um policial, que iria invadir a casa para cometer algum mal contra essa pessoa. Então, realmente, esse caso chama atenção, né, pelo cara ser policial e, ao mesmo tempo, ir até o apartamento. Ou seja, ele ganhou o benefício ali pelo cargo dele de conseguir entrar com facilidade no local. E aí, agiu pela maldade, indo até o apartamento dessa jovem. Eu não sei se ele já tinha visto ela, se ele já conhecia ela. Daniel Penafirme, a polícia já tem a identidade desse homem, nós podemos divulgar a identidade dele. Outra pergunta que eu te faço, já está encaminhando aí para ser preso? Já pode ser encontrado a qualquer momento? Como que está a situação, Daniel? Não, de maneira nenhuma. Ele está trabalhando normalmente, prestando serviços administrativos, até porque existe uma pessoa acusando outra pessoa de ter feito algo. O policial militar agora vai se defender da forma como ele julgar que deve se defender. A mulher foi à delegacia, prestou queixa, como quis fazer. O caso está sendo acompanhado de perto pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo a 12ª delegacia, onde o caso foi registrado, a mulher já prestou depoimento. Os policiais prestaram toda a assistência a ela, no caso a declarante, né? E o policial deve ser ouvido nos próximos dias. A Polícia Militar informou que esse PM continua trabalhando mais fora do serviço de rua, em serviços administrativos, enquanto ele responde aí ao inquérito policial militar. A mulher deve hoje, inclusive, prestar depoimento na corregedoria da Polícia Militar. Portanto, o policial não está foragido, o policial vai responder e vai se defender no devido tempo, né? O que aconteceu, segundo a gente viu aí na reportagem, é que o policial teria ido à casa desta mulher alguns dias depois de o registro de uma ocorrência. Essa mulher se envolveu numa ocorrência policial, numa briga com o vizinho, né, com a vizinha da frente, segundo informações da polícia, dias antes. E o policial retornou à casa dela alguns dias depois, sob a alegação de que precisava de dados complementares para o registro da ocorrência, e foi nesse momento que ele retornou à casa dela que a mulher afirma ter sido violentada sexualmente. Então, ela passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, registrou a ocorrência e, em nota, a Polícia Militar afirmou exatamente isso, que o policial está à disposição da Justiça, está trabalhando em serviços internos na corporação e vai responder ao inquérito policial militar e só retorna ao policiamento de rua caso o inquérito policial militar o isente de qualquer tipo de culpa. Agora a polícia tem que apurar, né, Dudu? É uma acusação muito grave. E a polícia tem que fazer o trabalho dela com muito critério, né? Ouvir todas as pessoas envolvidas nesse fato, periciar todas as imagens disponíveis para que não seja cometida nenhuma injustiça. E se o policial fez alguma coisa, Daniel, ele que pague pelo que fez. Foi feito algum exame no corpo dessa moça já? Isso deve acontecer nos próximos dias ou não? Sim, ela já fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, mas o laudo geralmente fica pronto em 15 dias, né? É o tempo padrão para que o laudo fique pronto. Lembrei, inclusive, de um caso que a gente acompanhou na metade do ano passado, de 2 policiais aí que teriam abusado de uma moça dentro de uma viatura. Você de casa deve se lembrar desse caso que repercutiu muito aqui no litoral de São Paulo. A moça foi pedir informação para a polícia porque via na polícia alguém seguro e protetor e, infelizmente, colocaram ela dentro da viatura e abusaram sexualmente dela. E agora surge esse caso mais recente aí no Rio de Janeiro e nós vamos aguardar, porque novos depoimentos serão prestados, questão aí do laudo vai ser muito importante para comprovar ou não o abuso, né? Para ter dados mais periciais que possam ajudar nessa investigação, porque é a palavra dela contra a palavra deste policial que deve se defender. Não sei se ainda hoje ele deve aparecer ou se pronunciar na delegacia, mas o Daniel lá do Rio de Janeiro, nosso Daniel Penafirme, vai acompanhando e monitorando. Qualquer momento ele pode voltar, viu, Daniel?